Oi, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez aqui juntos para um pouco de reflexão. A última vez eu os deixei com uma reflexão relâmpago, uma frase de Heráclito, filósofo grego pré-socrático. Já vamos ver o que é isso. Ele disse o seguinte, que nada existe de permanente, a não ser a mudança, né? Só a mudança é permanente. Olha só que coisa incrível, né? Permanência e mudança. Heráclito é autor daquela famosa frase que vocês já devem ter escutado, que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Porque quando a gente for se banhar outra vez, nós somos diferentes e o rio também já é outro. Essa questão da permanência e do fluxo constante, né, foi uma questão estabelecida bem no início da filosofia, que é o que eu vou falar. O Heráclito era chamado pré-socrático, junto com vários outros, quer dizer, não significa que vieram simplesmente antes de Sócrates, muitas vezes não, muitas vezes foram até contemporâneos de Sócrates, né? Mas é o pensamento que é completamente diferente do que aquele pensamento que começa com Sócrates, né? Os pré-socráticos, várias escolas, como as escolas pitagóricas de Demócrito, Anaximandro, a escola jônica, Tales de Mileto, os primeiros, eles estavam preocupados com a physis, isto é, a natureza. Physis, para os gregos, é a natureza. Qual era o substrato da natureza, né? O que é o ser? Então, eles estavam voltados para uma metafísica. Aliás, chega a ser mais, né, do que a própria física. Pelo menos Parmênides e Heráclito, que é esses dois que nós vamos mais ver hoje, né? Além da física, que é a questão do ser, metafísica, além da física natureza. Né? Então, estavam preocupados em saber, em estabelecer o que é o ser e como nós podemos ou não conhecer o ser, né? Parmênides vem de uma escola que fala que o ser é permanente, o ser não muda nunca, ao contrário de Heráclito, para quem tudo é mudança. Parmênides vai advogar a ideia de que o ser é imutável, é perene, é indestrutível, é idêntico a si mesmo e nunca muda, não perece também, né? Porque do contrário, se o ser fosse um fluxo, como quer Heráclito, a gente não conseguiria conhecer esse fluxo. Né? Porque para Heráclito tudo muda constantemente, inclusive muda no seu contrário. Depois da vida vem a morte, da morte vem a vida, depois do inverno vem a primavera, do seco vem o quente, do frio. Quer dizer, é uma mudança perene, é uma mudança sem parar. Para Heráclito, essa é a realidade que a gente vive. Né? Essa mudança, esse fluxo ininterrupto, né, de coisas se sucedendo, é isso que é a realidade, é isso que é o ser. Parmênides fala que não, esse ser, essa realidade que a gente sente, né, dos contrários, das coisas se transformando, essa realidade é a que nos dá as nossas sensações, mas não o pensamento. O pensamento vai nos dar, o pensamento, a linguagem, para Parmênides é a mesma coisa, vai nos dar o ser como idêntico a si mesmo.
algo que não muda nunca, né? Então, Parmênides vai dizer que esse fluxo de coisas, isso é tudo fruto da opinião. Isso é uma ilusão que a gente vive. Mas Heráclito se agarra nessa ideia, né, de que jamais nós vamos ter outro tipo de ser. O ser que nós temos é esse, constante mudança. Alguns comentadores até falam que o que ele errou é no sentido de que sempre há mudança pelo seu oposto. Mas ele dizia que há uma harmonia nesses opostos, nesses contrários, né? Esse é o ser. Bom, nesse ponto, a filosofia até chegou num ponto crítico, né? Que de um lado, o ser não é possível conhecer, só é possível conhecer através do pensamento, né? Então, como que vai ser isso? Por outro lado, Heráclito, o ser, a gente consegue enxergar apenas isso mesmo, é isso que ele é, né? É um fluxo, é um devir sem parar, constante, né? Então, a filosofia estava num certo impasse com essas questões completamente opostas, né? Dois filósofos antagônicos. Platão vem resolver de certa maneira. E Platão, ele assimila o que é de Parmênides e assimila o que é de Heráclito também. O que torna a sua teoria tão interessante, né? Porque ele vai dizer: nós temos um mundo, esse mundo nosso, da natureza, em que as coisas morrem, as coisas nascem, as coisas se transformam. Esse mundo que é do tempo, né? Esse é o mundo das aparências. O mundo verdadeiro não é esse. O mundo verdadeiro é das ideias. Esse mundo, nesse mundo, as ideias são idênticas a si mesmas, né? Elas não mudam, são eternas, são imutáveis. Então, por exemplo, se eu penso na mesa, nós temos uma mesa que é essa aqui, que daqui a pouco ela vai ficar velha, né? Vai se transformar, vai se deteriorar. Mas nós temos a ideia de mesa, que seria uma espécie de modelo, uma forma, né? E existe todo um processo que o Platão vai desenvolver de dialética do conhecimento, né? É um processo, uma travessia para alcançar esse conhecimento mais profundo das ideias. Aristóteles já vai mudar, falou: não precisa ver esse mundo fora que Platão inventou, né? Nós temos o mundo como fluxo e nós temos também a permanência. Aristóteles vai se voltar para a ciência e ele vai mostrar como algumas características se transformam e outras não. Mas isso já é uma outra história, né? O interessante é que é a questão ontológica, né? Uma das questões básicas da filosofia, que foram esses primeiros filósofos, porque com Sócrates já vai haver, aliás, lógico, Platão também vai desenvolver, né? Mas com Sócrates chega a questão principal, passa a ser o homem, a ética, né? Também o conhecimento, claro, mas a questão principal é essa. Enquanto que para os pré-socráticos é aquilo que forma o mundo. Empédocles, por exemplo, seriam os 4 elementos: a água, a terra, o fogo, o ar, e assim por diante. Cada um elegia um elemento como principal da vida, como a água, por exemplo, né? Mas o pensamento de Heráclito talvez fique até hoje. É lógico que o que nós temos, esses filósofos, nós só temos fragmentos, poucos fragmentos, né? Então, não dá para a gente elaborar uma filosofia total, né, do que eles pensaram, né? Só temos
esses pequenos fragmentos, mas que nos dão uma ideia muito boa, né, de como eles estariam resolvendo essa questão filosófica sobre o ser. Então eu deixo vocês com essa reflexão: permanência ou fluxo? Parece que nós vivemos hoje um fluxo interminável, né? Num fluxo. Nós estamos dentro desse fluxo, né? Interminável, contínuo, perene. O fluxo é perene, né? A estabilidade, a permanência, a identidade a si mesmo são coisas mais difíceis de conseguir. Mas vamos pensando por aí. Até a próxima. Obrigada.